Pronto. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Meu nome é Lisandra Vasconcelos e eu sou estudante de enfermagem e bolsista de extensão do Grupo S, vinculada ao projeto de extensão de prevenção do sobrepeso e obesidade em estudantes da rede pública de ensino. E como das vezes passadas, neste primeiro momento, eu vou apresentar nosso palestrante convidado de hoje, e em seguida vamos assistir e após abriremos espaço para as perguntas. Quem tiver qualquer dúvida, pode comentar no chat, que nós estaremos selecionando ao final para responder. E hoje daremos continuidade ao nosso webinário, nosso ciclo de palestras, com o tema de Scoping Review, ou revisão de escopo. E quem irá apresentar será o doutorando Samuel Miranda Matos, professor de Educação Física pela UES, MBA em Gestão de Academias pela FFB, mestre e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva pela UES e membro do Grupo S. Boa noite, Samuel. Boa noite, Lisandra, tudo bem? Tudo, e com você? Estou ótimo. Boa noite a todos, gente. Sejam bem-vindos ao nosso webinário, como Lisandra apresentou. Hoje vamos estar discutindo um pouquinho sobre revisão de escopo, certo? Espero que vocês gostem, a palestra foi feita com muito carinho. E qualquer dúvida, vocês podem estar colocando aí no chat, né? Por prevenção, estava aqui conversando com a Lisandra, eu acabei abrindo outro computador, então eu consigo ver o chat. Então, no decorrer da apresentação, se vocês tiverem dúvidas, podem estar colocando aí, eu tento dar uma olhada, e caso aí, na medida do possível, já vou logo respondendo, ou então coloca lá para o final da apresentação. Tá bom? Gratidão pelo convite. Passa agora para a Lisandra. Então, você gostaria de começar a apresentação? Podemos, sim. Eu vou apresentar aqui. Ok? Pode apresentar, tudo certo. Pronto. Então, vamos lá, gente, dar início, tá bom? Sejam bem-vindos, peguem a pipoquinha, peguem um suco, né, e curtam esse momento juntamente comigo aqui, que vamos falar sobre revisão de escopo, né? Esse é um tema que eu venho trabalhando há mais ou menos 2 anos, né, 2, 3 anos que eu venho pesquisando esse método, por achar um método interessante, um método aqui no Brasil um pouco inovador, né? E aí a gente tem percebido aí a construção de artigos, né, utilizando a revisão de escopo aí nas revistas científicas, principalmente no último período na brasileira, né? Então, quando a gente se depara com um novo método, é interessante a gente rebuscar e ir atrás, né, para ter mais informações, para a gente estar construindo aí os nossos artigos. Então, durante o período do mestrado, dentro da minha dissertação, acabei trazendo a revisão de escopo como um dos artigos, né, e aí eu venho trabalhando aí no desenvolvimento da revisão nos últimos anos. Lembrando que essa aula é uma aula que já está originada aí há alguns meses, né, com a participação e colaboração também da professora Raquel Sampaio. Então, meus agradecimentos a ela, e aí a gente vem construindo e atualizando de forma contínua aí essa apresentação, né, por entender que a ciência, a cada dia ela se atualiza e há necessidade também da gente estar atualizando aí os nossos conteúdos. Então, qual vai ser o nosso objetivo hoje, né? Vai ser conhecer os elementos teóricos e práticos que são relativos à revisão de escopo, né? Bem como também quais são as suas implicações na área da saúde, né? Então, qual vai ser a sua importância, qual é a sua relevância quando eu penso, né, que eu quero fazer uma revisão de escopo. Então, assim, para a gente dar início, a gente precisa voltar um pouquinho, né, e entender alguns aspectos gerais. Quando eu penso em revisão, quando eu penso em publicação, né, quando eu penso a medicina baseada em evidência, a saúde baseada em evidência, né, e esse termo é um termo usualmente utilizado que nasce lá da medicina baseada em evidência, né, onde eu preciso de forma necessária sintetizar todo aquele conteúdo de uma determinada área,
né? Para eu poder o quê? Para eu poder fazer a tomada de decisão. Então, qual seria a melhor intervenção? Qual seria o melhor medicamento a ser utilizado, né? E aí você vai fazer o quê? Uma revisão na literatura, uma revisão, um mapeamento, né, para poder identificar, né, quais são as melhores estratégias para eu estar tomando ali na minha prática clínica, na minha prática do cotidiano. Então, a gente consegue visualizar dentro desse processo, né, duas grandes instituições. A primeira, a Cochrane, que trabalha com saúde baseada em evidência, medicina baseada em evidência, que são as famosas revisões sistemáticas, né? Então, quem tiver curiosidade, depois lá dá uma acessada no site, tem muito conteúdo de revisão sistemática, né? De vários tipos de estudo, vários tipos de delineamento que você pode estar utilizando aí na sua prática científica. Como também nós temos aí o Instituto Joanna Bridge. Eu não sei se esse instituto é de conhecimento de todos, né? Mas é o instituto que nos últimos anos também, assim como a Cochrane, vem desenvolvendo aí as suas diretrizes e os seus guias, né, para publicação de artigo científico, produção na academia. E aí esse instituto foi justamente o instituto que fez todo o embasamento inicial, fundamental, que trata a revisão de escopo, que é isso que nós vamos estar discutindo. E tudo isso, ao final, vai ser para quê? Para produzir justamente o que eu falei inicialmente, a saúde baseada em evidência. Não somente numa área específica, mas também podendo aí ampliar para diversas áreas. Né? E aí a gente volta. O que é esse Instituto Joanna Bridge? Ela é uma organização internacional, né, que trabalha o desenvolvimento de pesquisas sem fins lucrativos, especializado em quê? Na prática baseada em evidência, destinado principalmente aos profissionais de saúde. Então, assim, é importante ressaltar que, além do seu país de origem, você aí tem várias representações em diversos países, inclusive também aqui no Brasil, né, que você vai ter o Centro Brasileiro para o Cuidado à Saúde informado por evidência, né, que fica associado na escola na USP, em São Paulo, na escola de enfermagem. Então, lá vai ter todo o processo de formação de novos pesquisadores, de discussão, né, da saúde baseada em evidência, com foco aí nas revisões de escopo, além de ser um centro de capacitação, mas também um centro de pesquisa, né, que trabalha vinculado aí ao Instituto Joanna Bridge. E aí, quando a gente pensa, né, Samuel, eu quero iniciar minha revisão de escopo, eu quero iniciar minha pesquisa, né, provavelmente o seu orientador, a primeira coisa que ele vai te questionar: qual vai ser a lacuna do conhecimento que você quer identificar, né? E aí, o que é que você quer trazer de novidade? E aí a gente para e pensa, né? O que é que significa essa lacuna de conhecimento? Qual é ali o ponto-chave dentro daqueles estudos já publicados que eu quero trazer aí como novo? Né? E aí, para você trazer essa lacuna de conhecimento, é necessário você também conceituar o que é uma lacuna de conhecimento. Haja visto que provavelmente nós achamos, até este momento, que lacuna de conhecimento é aquele conhecimento somente fragmentado na literatura. E aí eu já trago para vocês o primeiro estudo, né, o Scope Review, que ele descreve os métodos para identificar, né, priorizar o quê? As gap in health, que é as lacunas do conhecimento. Então, eu sugiro para você que quer iniciar uma revisão de escopo, uma revisão sistemática, uma revisão integrativa, você lê esse artigo, porque dentro desse artigo você vai ver os conceitos básicos de lacuna do conhecimento. E a partir disso você vai poder conceituar e você vai poder determinar qual é a lacuna que você vai querer estar identificando aí dentro da sua área de atuação. Tudo bem?
E aí a gente pensa na revisão. O que é que significa a revisão? Né? É a síntese, né, abrangente e imparcial de muitos estudos. Muitos estudos, sejam esses relevantes, né, que a gente trata um método rigoroso e transparente que a gente possa estar pegando para poder reproduzir. Então, eu vou fazer aquele mapeamento, aquela síntese, e eu vou tentar extrair aquela informação de interesse, seja ele numa revisão de escopo, numa revisão sistemática ou qualquer outro tipo de revisão. E aí a gente precisa entender, né? Samuel, mas só existe revisão sistemática, só existe revisão de escopo, existe algum outro tipo, revisão na literatura, revisão ampliada, e aí a gente pode estar vendo aí vários tipos de revisão sendo constituída no processo da ciência. E aí aqui eu trouxe alguns tipos de revisão, né? Revisão sistemática de experiências e significados, revisões sistemáticas de eficácia. A gente traz muitos estudos de revisão sistemática que verifica a eficácia daquela intervenção, daquela droga aplicada, né, para saber se realmente fez efeito ou não na população. Revisões sistemáticas que tratam de textos de opinião, de política, né, de prevalência e incidência, e aí você tem vários tipos de revisão. Mas você necessita saber primeiro, né, qual vai ser o seu objeto de estudo, qual vai ser o seu pressuposto teórico para assim, né, você escolher aí qual revisão que você vai estar utilizando. E aí aqui a nossa revisão de interesse é a revisão, né, escopo, né, scope review ou revisão de escopo, né, que aí a gente vai estar trazendo o quê? Justamente esse mapeamento do que se tem na literatura. E logo mais eu vou estar falando, né, qual é a grande diferença aí entre a revisão de escopo e os outros tipos de revisão, né, principalmente revisão sistemática. Se você tiver alguma dúvida, joga aqui no chat, tá bom? Que eu tô de olho. E aí a gente precisa pensar, né, quais são as etapas que regem uma revisão? Né, que estrutura metodológica eu preciso seguir quando eu penso em uma revisão? Antes de tudo, você vai precisar formular o quê? A sua questão de pesquisa. Sua questão de pesquisa, sua questão norteadora, seja como você chamar. Mas você precisa ter esses conceitos já pré-estabelecidos para você pensar em fazer uma revisão. Que o primeiro questionamento é: há necessidade de você fazer uma revisão? Será que na literatura já tem alguma coisa que já tem publicado e que responde à tua pergunta? Lembra da lacuna? Qual é a lacuna de conhecimento que você está querendo trazer? Né? Então, você precisa realmente pensar, refletir, e talvez você inicialmente ir para uma revisão ampliada, né? Uma revisão não sistematizada, para você ler, para você ver o que é que se tem, para saber se realmente há necessidade ou não de você dar seguimento aí à sua revisão. Depois, você vai precisar definir quais são esses critérios, né? Quais são os critérios que fazem aquele artigo A ou artigo B entrar na minha análise final? Mas por que também ele vai sair da minha análise? Então, você precisa definir. E esse é um dos passos, né, que eu considero mais valorosos durante a pesquisa. Porque normalmente é aqui que o pessoal empanca. Empanca por quê? Porque os critérios de inclusão e exclusão, eles não são tão claros na hora de você escrever, na hora de você expor. Então, precisa estar detalhado. E o mais importante, também a necessidade desses critérios estarem referenciados, né? Porque eu vou fazer a inclusão desse artigo por isso, por isso, por isso, né? E lá uma citação aí tomando como base o seu critério. Depois você vai precisar procurar. Onde é que eu vou localizar esses dados? Quando eu estou tratando de uma revisão de escopo, quando eu estou fazendo esse mapeamento na literatura, não necessariamente eu vou estar trabalhando somente em bases de dados, como normalmente você vê aí nos outros tipos de revisão.
Na revisão de escopo, ela me permite, inclusive ela indica que você faça aí uma busca na literatura cinza, literatura cinzenta, você pode achar esses dois termos aí, né? Então, assim, ela vai estar trazendo também esses produtos que não passaram por uma avaliação peer review, né? Não tiveram uma avaliação às cegas, como você tem aí nos artigos científicos. Né? Você vai precisar selecionar esses estudos, você vai precisar criar esses critérios. E logo depois você também vai avaliar a qualidade desse estudo. Salvo que na revisão de escopo, vocês vão ver daqui a pouco, então aguarde e fica até o final, você vai ver que não necessariamente eu preciso fazer a avaliação da qualidade desse estudo, porque ele não é do meu interesse. O meu interesse é fazer um mapeamento para verificar quais evidências há sobre aquele determinado assunto. Então, eu não quero, a princípio, saber se aquela intervenção, se aquela droga X ou Y ela fez efeito ou não. Eu quero saber quais são, né? E também a questão das perguntas, são perguntas mais amplas. Mas daqui a pouco a gente discute. Também você vai precisar o quê? Extrair esses dados, né? Quais serão os dados daqueles achados que você vai estar extraindo? Né? Será que é somente informação das caracterização dos estudos? Qual é o substrato do resultado que você vai estar puxando para a sua análise, para o seu mapeamento? Né? Então, depois disso, você vai o quê? Analisar e sintetizar os estudos relevantes. Que aí é o ponto que você começa a ver aí os primeiros resultados da sua revisão. E também você vai precisar apresentar e interpretar esses resultados. Mas a dica é, como é que você vai apresentar? Como é que você vai analisar esses resultados? E é bem interessante que na revisão de escopo, ela te permite, né, o autor, ele dá essa inovação na análise dos dados. Então, assim, dependendo do seu nível aí de criatividade, né, você pode estar fazendo aí uma análise mais simples, simplesmente uma análise de caracterização desses estudos, mas também você pode fazer umas análises mais robustas. Agora, claro, vai depender do quê? Do seu objeto de pesquisa, né, e das normas da revista que você vai estar submetendo aí o seu paper depois dele executado. E você vai precisar também fazer a avaliação dessas evidências, né, dando o seu ponto crítico, o seu olhar crítico enquanto pesquisador. E essa vai ser a inovação aí do seu artigo. E aí você pergunta, né, Samuel, você falou de uma forma mais geral do que se compõe dentro de uma revisão, né? E aí agora a gente vai afunilar. Vamos falar especificamente da revisão de escopo, né? E quais são os seus pressupostos, né, teóricos para eu poder estar fazendo aí a execução. E aí a gente precisa entender que a revisão de escopo, ela é utilizada para fazer um mapeamento, né, dos principais conceitos, né, de uma área de pesquisa, né, bem como esclarecer algumas definições ou limites, até mesmo limites conceituais. Né, e a gente observa aí um dos pioneiros da revisão de escopo, que foi o Askey e o O'Malley, né, no seu trabalho aí de 2005, onde eles trouxeram essa conceituação inicial. E depois, lá em 2009, 2010, né, o Instituto Joana Bridge, com a pesquisadora principal, Andrea Trico, começaram a definir melhor essa revisão de escopo, né? Começaram a criar critérios para a sua execução. Né? Então, também a revisão de escopo, ela tem a necessidade, né, do quê? De fornecer esse mapeamento disponível que tem dentro da literatura, que normalmente ele é utilizado como um exercício preliminar antes de uma revisão sistemática. Um estudo recente, publicado nesse ano, né, verificou a necessidade daqueles pesquisadores que fizeram revisão de escopo e depois seguiram para uma revisão sistemática.
né? E aproximadamente aí 46%, né, informaram que seguiram para a revisão sistemática. Então, veja só, revisão de escopo, ela é como se fosse uma fase, abre aspas, preliminar, para ver se realmente há necessidade, né, de eu ir depois aí fazer uma revisão sistemática para poder verificar determinados pontos que foram identificados dentro desse mapeamento. E ela vai ser útil para quê? Ela vai ser útil justamente para examinar, né, essas evidências aí emergentes, principalmente quando não estão tão claras, né, na literatura científica. Então, haja visto, talvez, neste momento de isolamento, de pandemia, né, caberia aí a realização de várias revisões, né, para saber como é que está, por exemplo, a saúde mental da população brasileira. Como é que está as evidências sobre a prática de atividade física e exercício físico. Então, assim, o autor, ele precisa refletir sobre isso, né? Porque, às vezes, você tem uma pergunta aí muito ampla, que aí você consegue aí responder pela revisão de escopo. E dando continuidade, quando a gente fala de revisão de escopo, o Askey e o O'Malley, em 2005, né, publicaram aí o seu artigo falando sobre o passo a passo da revisão de escopo. E aí aqui a gente divide esse passo a passo em 6 fases. Para quem já trabalha com revisão, vai olhar e vai falar, Samuel, eu acho que eu já vi isso em algum outro tipo de revisão. E eu não vou falar qual. Eu quero que você fale aqui no chat, para a gente perceber quais são as principais diferenças, tá bom? E quais são essas fases? Primeiro, é a identificação da questão de pesquisa, né? Você vai identificar, como eu tinha falado inicialmente, vai identificar, vai fazer uma revisão ampliada na literatura não sistematizada, né? Para poder estar verificando se há a necessidade ou não. Depois você vai criar, né, critérios que identifiquem esses estudos relevantes para dentro da sua revisão. Depois você vai precisar selecionar e, claro, fazer todo o processo de extração. E você vai extrair todas as informações relevantes. E após isso, você vai precisar classificar, você vai precisar resumir, você vai precisar apresentar todos esses achados, né? E aí, como é que você vai verificar, como é que você vai fazer isso? Vai depender de qual é o seu objeto de pesquisa. E um detalhe muito importante na revisão de escopo é a consulta a um comitê de especialistas. Apesar que ele traz como forma opcional, lá no Instituto Joana Bridge, que é quando se fala da estruturação, que nós vamos verificar daqui a pouco, né, você vai perceber que essa é uma fase importante. Essa é uma fase que requer um olhar crítico, talvez de um especialista da área. Então, por exemplo, se eu estou falando aí, né, numa revisão de escopo, numa perspectiva de investigar alguma cronicidade, talvez fosse interessante eu mandar esse meu protocolo inicial para uma comissão que trabalhe com cronicidade, né? Talvez mandar aí para uma associação, sociedade de pesquisadores que trabalham referente ao tema. Porque esses pesquisadores, eles vão poder contribuir nessa fase inicial para a melhoria do seu estudo, né? Então, o seu estudo ele vai ficar mais robusto, ele vai ficar mais delineado para o que você quer. E como na vida tudo há necessidade, né, de protocolos, para quem é da área da saúde sabe que aonde você chega, em qualquer hospital, em qualquer policlínica, em qualquer assistência primária, secundária de saúde, você vai ter os protocolos. E aí a gente pensa, por que não na pesquisa a gente não deveria ter? Né? E aí a gente, claro que a gente tem também aí na revisão de escopo. E aí a questão é, como desenvolver um protocolo de pesquisa, né? Samuel, será que eu estou querendo fazer a minha revisão de escopo, eu posso começar já a escrever e para a parte da publicação?
E aí você coloca para você refletir. Será que realmente vale a pena você correr esse risco? De você chegar lá na frente, na hora que você já está, por exemplo, fazendo a extração dos seus dados, e você perceber um erro lá no método. Imagina que o protocolo é o seu projeto de pesquisa. O protocolo ele precisa ser um protocolo robusto, um protocolo que permita o leitor ele olhar e entender qual foi o passo a passo que você passou, que você colocou. Então, por isso há necessidade desse protocolo. E a grande vantagem que você fala, mas eu vou gastar tempo fazendo o protocolo. Não, você não vai gastar tempo. Pelo contrário, você vai estar fazendo um investimento. Que, inclusive, várias revistas já estão aceitando o protocolo como artigo científico, como uma publicação. A grande diferença é que você não vai ter ali resultado, discussão e conclusão. Você chega ali, né, até um método e vai apresentar de forma detalhada. E o porquê que isso merece ser publicado? Porque justamente outros pesquisadores podem ler o teu estudo, né, se embasar pelo teu protocolo para desenvolvimento aí de novas revisões. E aí o interessante é que no próprio Instituto Joana Bridge, hoje já se tem uma revista, né, uma revista específica de revisões. E lá você vai encontrar protocolos de estudo, revisão sistemática, revisão de escopo. Vale muito a pena dar uma olhadinha, né? Vale muito a pena verificar como é que eles fazem a construção desse protocolo. Como também a gente tem aí alguns sites que eu vou estar falando lá no final sobre, né, o arquivamento desses protocolos. Você pode ir lá tá achando alguns protocolos que possa estar te ajudando a fazer a sua revisão. Mas a grande questão é, como é que eu vou desenvolver esse protocolo? E aí, neste ano, saiu também, né, um artigo da Andrea Tricolo, inclusive, que é uma das autoras em destaque de revisão de escopo, né, que ela fala sobre essa questão da preparação das revisões, né, usando os guias metodológicos para o relatório. Qual foi a grande preocupação desse artigo em específico? Porque os autores indicaram que as pessoas que estavam trabalhando, né, com revisão de escopo não estavam seguindo o protocolo. Aí a gente para e pensa, se não está seguindo o protocolo, provavelmente há passividade de erro. Então, para minimizar esse erro, foi publicado esse artigo, né, que discute ainda cada ponto do protocolo, dando uma maior clareza no que tem que conter em cada um. Então, esse artigo, para você, preste atenção, para você que quer fazer estudo de revisão de escopo, há uma necessidade de você ler esse estudo. Você vai tirar muitas dúvidas aí que possivelmente possa ocorrer durante o desenvolvimento da sua escrita, tá ok? E aí, quando a gente pensa em protocolo, né, onde a gente tem protocolo de tudo, a gente pensa na plataforma Equation, né, que ela é uma iniciativa internacional que é destinada a promover informações transparentes e rigorosas para estudos de pesquisa na área da saúde, né, e aumentando o que essa confiabilidade da pesquisa médica na área de saúde. Então, lá você não vai encontrar somente para revisão sistemática. De forma nenhuma. Você vai encontrar lá para estudos observacionais, você vai encontrar lá, por exemplo, protocolos para quem quer desenvolver um estudo do tipo transversal, um estudo caso clínico, um estudo caso controle, né? Então, assim, lá você vai encontrar vários tipos de protocolo. Vale muito a pena você gastar 1 hora da sua vida verificando esse site. Que aí, normalmente, quando você, por exemplo, manda seu artigo para uma revista, lá eles vão perguntar, né, se você utilizou algum protocolo de construção. E aí, se você não utilizou, né, é passível de recusa. E não é isso que nós queremos. Queremos fazer nossos artigos e publicar.
Então, dá uma verificada. Inclusive, lá vai ter também o protocolo para revisão de escopo, que aí a gente vai estar apresentando a seguir. E aí, aqui eu trouxe só a imagem, né, do site, quando você abre. Então, você observa que lá vai ter diretriz para tudo na sua vida, né? Para quem trabalha com pesquisa na área da saúde, tem que ser a aba, né, favorita quando você abre lá o seu computador. Por quê? Porque ele vai te orientar a como fazer, né? Ele vai te orientar quais são os elementos importantes dentro da perspectiva do que você quer pesquisar, que vai conter. E aí, quando a gente pensa nas revisões, né, nós pensamos no protocolo, nós pensamos nos checklists, nós pensamos no prisma, né? Então, aqui eu coloquei 2 tipos de revisão, a sistemática e a revisão de escopo, né? Dentro das revisões, a gente normalmente verifica, né, esse fluxograma do prisma, né, que daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês também. Também a gente vai verificar o que? O checklist. Né? Esse checklist é para saber se você atendeu aquela informação que há necessidade de ter naquele estudo. Né? Então, assim, há uma certa relevância de você realmente estar fazendo esse cara crachá para saber se você respondeu ou não. E se você não tiver respondido, há necessidade de você justificar por que não respondeu. Imagina só, eu sou um editor de revista, né? Uma revista científica aí, brasileira, vou colocar na internacional, brasileira mesmo, e brasileira também é internacional, né? Se for lá fora, mas nível brasileira, e aí eu recebo lá o teu artigo e eu verifico que você não fez o checklist. Aí eu retorno o artigo para você e peço para você fazer a conferência, cara crachá. Que quando você me devolver, vai dizer, pelo menos, o artigo, ele seguiu passo a passo do que é exigido dentro daquele tipo de estudo. Então, fica até mais fácil a sua conversa com o editor, né, de sessão. E aí, a gente precisa desmistificar um pouquinho na nossa cabeça em relação ao fluxograma, né? Esse fluxograma prisma, que você está vendo aqui, e esse fluxograma prisma. Lembrando que esse fluxograma, ele foi elaborado para as revisões sistemáticas, né? Mas também ele cabe dentro da revisão de escopo. Por quê? Porque ele só vai te mostrar como é o fluxograma, da onde você partiu, das bases de dados, da literatura cinza, até onde você chegou. Então, é permitido. O que nós temos que ter cuidado, você que é pesquisador iniciante na área da revisão de escopo, é o checklist Prisma. Você vê aqui que é o checklist Prisma Scope Review e o checklist Prisma P, que ele é fundamental lá para a revisão sistemática. Então, na sua cabeça, você precisa separar. Você vai trabalhar com o quê? Você vai trabalhar com checklist Prisma para revisão de escopo. Anota aí na sua agenda, Prisma para revisão de escopo. Porque se você abrir lá na plataforma Equation, vai aparecer os dois. Se você baixar o errado, eu vou puxar a sua orelha no final, que eu estou falando aqui. Checklist, Prisma, revisão de escopo, e o fluxograma aí também do Prisma você pode estar utilizando. Samuel, aonde é que eu consigo esse fluxograma do Prisma? Você vai colocar lá no Google, né, e vai digitar Prisma para revisão sistemática, revisão de escopo. Você vai abrir ele nesse site, né? No site, no www, né, http, né, Prisma. E aí você vai abrir o site e lá na parte de diagrama e fluxo, você vai baixar aí o diagrama do fluxo Prisma. Se você ainda não conseguiu identificar, eis que trago aqui essa figura. Para quem trabalha com revisão, seja qualquer tipo de revisão, provavelmente você já viu esse Prisma colocado, né? Esse Prisma aí vai estar lá casado para mostrar como foi o percurso, né, das bases de dados, da literatura cinza,
e até onde você chegou aqui, e você vai ter algumas informações contidas dentro que você precisa estar fazendo, você precisa estar respondendo. Então, a Gabriela aqui colocou, acabei de ver, que quando ela começou a estudar, achou muito parecido com a revisão integrativa. Sim, Gabriela, né? Acrescentando lá a sexta etapa, que eu falei, né? Que aí na revisão integrativa não tem, mas também no momento de apresentar os resultados. Mas daqui a pouco eu volto nisso, tá bom? E aí você vai precisar, Samuel, aonde é que eu vou verificar essa extensão do prisma, né? Aonde é que tem explicando? Você vai encontrar aqui no guideline, né, que é o prisma para extensão de revisão de escopo. Para quem for trabalhar, a necessidade da leitura. Por quê? Porque aqui ele vai explicar item por item, o que é que deve conter em cada item, e você vai precisar responder. Então, quando você está iniciando no seu protocolo, né, há uma certa relevância que você está respondendo isso. E aí é bem legal porque isso amarra mais, né? Talvez já seja um pouquinho diferente aí quando, por exemplo, eu vejo lá na revisão integrativa que ele me dá somente os direcionamentos, né? Então, assim, na revisão integrativa te possibilita mais, também é mais passivo, talvez, de erro, principalmente para quem está iniciando. E aqui não, aqui eu consigo realmente amarrar a coisa bem bonitinha. Então, leitura obrigatória aí para o final de semana, para o seu feriado, tá bom? Daqui para a segunda já tem lido tudo. E aí a gente precisa pensar, Samuel, existe esse prisma, mas esse prisma nasceu de onde? Né? Ele veio de onde? Então a gente precisa também retomar um pouquinho dessa história para poder até justificar, olha, você vai utilizar isso porque, né, não foi pensado do nada. Então, na realidade, foi-se elaborado um conselho consecutivo, né, composto aí de 31 membros, que pegaram o quê? O prisma P, o prisma lá da revisão sistemática. E precisamos criar uma diretriz, um direcionamento para a revisão de escopo. E como é que eu vou estar criando? Eu vou me fundamentar onde? Lá na revisão sistemática. Então, eles analisaram os 27 itens do prisma P, item por item, tentando responder, né, se caberia ou não dentro da revisão de escopo. E, ao final, né, elencaram aí 20 itens obrigatórios, dos 27 para a revisão sistemática, e 2 itens opcionais, né? Que aí, dependendo do delineamento, dependendo do objeto, você pode incluir ou não dentro da sua revisão de escopo. E assim foi publicado, né, o prisma para a revisão de escopo. E dentro desse prisma, quais são os elementos que tem? Então, neste momento, eu vou começar a apresentar para você, né, esses 22 itens aqui, falando de um por um. E você vai perceber que são itens fáceis, né? São itens que ele perpassa a construção de um artigo. Então, por exemplo, lá no item 1, você vai ter o título. A necessidade, como regra, lá colocar que é uma revisão de escopo, né? Então, você precisa chamar a atenção do leitor que você está construindo uma revisão de escopo. Você precisa fazer um resumo estruturado, trazendo qual é o objetivo, né? Quais são os elementos base para a realização aí da sua revisão e dos seus principais achados. Então, quando a gente pensa, né, em criar um bom resumo, a gente pensa em vender o nosso peixe. Que, inclusive, se você tiver dúvida como construir um resumo, você pode ir lá na plataforma Equation, que inclusive tem prisma também para resumo. Olha que interessante, lá salva vidas, viu? Então, eu aconselho você gastar um tempinho lá assistindo, vendo, mexendo, quer dizer, e aí você vai precisar fazer um resumo estruturado.
Quando você parte lá para o método, você vai ter alguns elementos, por exemplo, como protocolo e registro. Então, normalmente, o editor lá da revista, ele quer saber se você fez um protocolo ou se você foi direto para o seu resumo. Aonde é que esse protocolo está registrado? Será que ele foi registrado? Mas, Samuel, eu não sei aonde é que eu vou registrar. E aí eu falo, se você ficar até o final, você vai sair sabendo dessa informação. Informação quase ouro, viu? Você vai definir quais são seus critérios de elegibilidade, né? O que é que vai caracterizar entrar ou não o estudo na minha pesquisa. Principalmente você precisa aí criar critérios também, critérios abrangentes, dependendo da sua pergunta. Então, quando a gente pensa em revisão de escopo, a gente está pensando aí numa forma mais abrangente, né? Essas fontes de informação, aonde é que eu vou buscar? Né? Será somente em bases de dados, em sites especializados, sites institucionais, né? Então, assim, você precisa definir e você precisa justificar o porquê que você vai escolher aquelas fontes de informação. Depois, você vai precisar ir para a pesquisa propriamente dita, que é aonde muita gente se perde. Samuel, não consigo montar uma equação de busca. Minha equação de busca não é sensível. Quando eu coloco a minha equação de busca, dá zero. Gente, isso é um problema, porque se você estiver fazendo a equação de busca de forma errada, você vai ter prejuízo nos seus resultados. Então, talvez você trabalhar com parceria com um bibliotecário pode salvar a sua vida. Né? Então, assim, eu sugiro você fazer uma amizade sincera com um bibliotecário ou então terceirizar esse serviço para poder você fazer aí uma melhor, né, uma melhor busca, uma busca mais robusta. Mas também tem outras formas que também eu vou estar apresentando para vocês daqui a pouco. Seleção de fontes de evidência, né? Quais são, o que é que eu vou extrair dessas seleções, o que é que vai me interessar, né? Como é que eu vou fazer esse processo gráfico dos dados? Como é que eu vou estar apresentando, né? Então, assim, você vai apresentar de forma de tabela, forma descritiva, você vai colocar figura, quadro, como é que você vai apresentar? Então, você precisa definir no protocolo. E é interessante aqui você pensar um pouquinho mais além, né? Nós temos aí alguns programas, vou dar umas dicas, né? NVivo, Iramutec, para quem trabalha, né? Pode ser aí programas interessantes para você estar apresentando seus resultados, né? Depois você vai ter os itens dos dados, né? Quais são os itens ali que eu vou estar escolhendo? O item número 12, opcional, que é a avaliação crítica das fontes de evidência. Olha que esse item 12, ele é de suma importância lá na revisão sistemática. Porque na revisão sistemática eu quero analisar o quê? Quais são as melhores evidências? Para saber, né, se talvez eu caminho aí com uma análise mais robusta, como uma meta-análise, uma meta-síntese, né? Então, assim, nessa avaliação é de suma importância lá, mas aqui é opcional, porque aqui eu não estou preocupado na qualidade daquele artigo, na qualidade daquele resultado. Eu quero saber o que é que ele me trouxe. E talvez eu vou verificar se vai valer a pena ou não eu caminhar aí para uma revisão sistemática posteriormente. O item número 13 não é aplicado, então não vou nem falar aqui. Item número 14, síntese dos resultados. Né? Como é que você vai sintetizar essas evidências? Qual vai ser o seu marco teórico para poder fazer essa síntese? Né? Então, assim, você tem alguns autores que você pode estar trazendo aí, autores que trabalham mais na abordagem qualitativa. Você pode trazer aí essa síntese mais quantitativa, né? Então, vai depender aí do seu poder, né, de sintetizar primeiro, mas o seu poder aí de conhecimento, de orientação, para fazer uma apresentação mais robusta. Item 15 e 16 também não é aplicável, mas aqui eu coloquei só para vocês saberem que existe, né?
E aí, quando eu chego lá nos resultados, vou falar das seleções das fontes de evidências e características, né? Então, assim, da onde eu saí e até onde eu cheguei nesse momento, né? Eu parti de quantos artigos, de quantos estudos, como foi o meu fluxo para chegar naquele resultado final, né? E quais são as características que esses estudos estão me trazendo. No item 19, avaliação crítica dentro das fontes de evidência. Aí vai ser opcional, como lá no método também é opcional. Então, você vai fazer uma avaliação crítica. O interessante é que também no Instituto Joana Bridge, eles lançaram, né, um checklist para você fazer essa avaliação crítica. Então, assim, talvez é interessante, possa ser um diferencial do seu estudo você fazer lá. Uma classificação muito simples, não vai demorar muito, né? Já vista aí das outras etapas, que aí você pode estar trazendo aí uma novidade para o seu estudo. No item 20 e 21, o resultado das fontes individuais, né, e a síntese propriamente dita desses resultados. E aí vai ser como você trabalhou esses seus achados. No item 22, 23, não é aplicável, né? Lembrando que esse prisma ele foi fundamentado lá na revisão sistemática, por isso que ele está sendo apresentado, mas ele não é utilizado. E nos resultados e discussões, né, você vai estar trazendo aí o resumo dessas evidências, dialogando aí com seus achados, e aí uma grande diferença aí, Gabriela, provavelmente talvez esteja ainda assistindo, estiver assistindo, dá um joinha aqui para eu ver. Na síntese de evidência, né? Aqui, quando eu vou resumir, eu preciso. Uma grande diferença da revisão integrativa é aí. Na revisão integrativa, eu vou discutir o quê? Aqueles meus achados, principalmente. Então, vou estar trabalhando com aqueles resultados daqueles artigos, porque ele quer integrar aquelas evidências. E aqui não. Aqui me permite, né, eu trazer outros estudos para dentro dos meus achados, para fazer comparativos, mesmo que ele não esteja incluso lá no meu processo de filtragem. E talvez esse é uma pegada interessante que eu gosto muito da revisão de escopo, porque me permite comparar outras situações que talvez lá na revisão integrativa, né, ela não consiga perceber tão de forma refinada. Você precisa também trazer, né, as limitações dos seus estudos. E aí isso cabe a qualquer estudo, né? Quais são as limitações encontradas? E como é que você trabalhou essas limitações? Né? Você enquanto pesquisador, você enquanto autor, né? O que é que você fez para poder, pelo menos, tentar aí, né, diminuir essas limitações ou mesmo sugerir aí para outros estudos? E, por fim, você vai trazer qual é a conclusão daquele seu mapeamento, né, daquela síntese de evidência. E também o item 27 se questiona a questão se houve ou não financiamento, né, para o desenvolvimento do seu estudo. Em época de corte de bolsa, eu acho que é necessário a gente colocar, né, se a pessoa é bolsista, colocar lá que apesar que não é o vínculo direto para a pesquisa, mas você se mostrar enquanto bolsista que está produzindo ciência, né? Para a gente provar para a comunidade em geral que nós que estamos ali dentro da universidade, nós estamos fazendo sim pesquisa, né? E que essas pesquisas elas estão sendo publicadas. Então, dando continuidade, depois que eu passo por todos esses elementos que eu consigo fazer o que o meu protocolo de revisão, porque até então estou falando do protocolo. Então, não dorme, isso não é hora de dormir, né? Ativa aí, toma um café e volta. Você construiu até esse momento o protocolo da sua pesquisa. E você vai precisar fazer o quê? Como eu falei lá no início, você vai precisar registrar esse protocolo. Aí você olha, oh my God, aonde é que eu vou registrar, Samuel? É no Facebook, é no Instagram, é no YouTube que vai ficar aqui gravado? Não, gente.
tem um site específico para registro de protocolos, né? Por que você precisa fazer esse registro? Porque você precisa dar transparência nesse processo. Você precisa dizer para a comunidade científica nacional e internacional que você está desenvolvendo, né, aquele estudo, que é do seu interesse. Mas, Samuel, por exemplo, se eu aqui em Fortaleza eu estou fazendo um estudo, supondo Covid e nutrição, e o mesmo grupo, existe um grupo lá do Sul que também está desenvolvendo o mesmo estudo, nós vamos ser concorrentes? No entendimento, né, do Instituto Joana Brist, não. Pelo contrário, é para vocês se unirem, né, para vocês desenvolverem uma parceria. Então, essa transparência, ela serve também muito para isso, né, para eu poder criar parcerias no mesmo intuito de pesquisa, no mesmo objeto de pesquisa. Por isso que é recomendado, né? E lembrando que o protocolo ele deve ser registrado antes de começar a pesquisa propriamente dita. Que, inclusive, se você tem interesse de publicar o seu protocolo, você vai precisar, né, do registro, eles vão cobrar o registro, né? E aí você fala, meu Deus, Samuel, onde é que eu vou colocar o protocolo? E aí, eis que eu trago aí a solução para você. Na Open Science Framework, né? É um site especializado para registro de protocolo. Samuel, mas é difícil a gente colocar o registro? Não, gente, é super simples. Ele vai pedir para você fazer um cadastro, provavelmente vai vincular o seu ORCID, né, a sua instituição, você vai cadastrar lá os autores, dizer o que cada autor pode fazer dentro da plataforma com aquele protocolo, né, se ele pode executar, se ele pode mexer, se ele não pode, e depois você vai anexar os documentos. Então, você vai anexar o seu protocolo, você vai anexar a sua busca de dados, você vai anexar o seu painel de extração dos dados, você vai anexar essas coisas, né? E o interessante é que você também pode ver de outros estudos, outros pesquisadores, alguns modelos que você pode estar trazendo para o seu. E ao final, quando você registra, ele vai ser liberado um DOI, né, que é o número do documento. E aí esse DOI você vai trazer lá para o seu método, praticamente primeiro parágrafo do seu método, que esta revisão foi, né, foi colocada no protocolo, no registro tal, de acordo com o DOI. Então você diz para o editor que você fez o passo a passo, né? Que você teve essa preocupação de fazer o registro, tá ok? E aí você pensa, né, Samuel, você falou muito bonito até agora, você falou somente do protocolo, que é muita coisa, né? Você falou aonde deve registrar, mas assim, como é que eu penso? Como é que eu vou estruturar essa revisão? E aí, eis que a gente volta lá para o início, quando eu falei lá do Oskar e O'Malley, né, lá naquelas 6 etapas. Né, e aí a gente precisa olhar para aquelas 6 etapas para poder desenvolver. E aí a gente precisa primeiro o quê? Identificar aquela questão de pesquisa, como eu falei, por meio da estratégia PCC. Olha, quem tiver sentido falta, olha ele aparecendo aí, né? PCC. Se você sabe o que é, digita aqui no chat antes de eu apresentar aí o PCC. Você vai precisar o quê? Identificar os estudos relevantes. Mas para você identificar, você precisa elaborar uma estratégia de busca, você precisa elaborar uma equação. E aí essa equação, na revisão de escopo, você vai estar utilizando o PCC, né? E aí, o que é esse PCC, Samuel? PCC é a população, conceito, contexto. Daqui a pouco eu exemplifico mais, né? E aqui eu trago para vocês que foi um artigo que foi publicado agora, né, em 2020, que é para você identificar, né, facilitar a identificação da questão da sua pesquisa. Esse artigo foi elaborado por um bibliotecário, né, bibliotecário da Universidade Federal do Ceará, e que ele traz todo o percurso quando eu penso em algum tipo de revisão. Então, é muito legal esse artigo, porque é um artigo longo,
mas ele merece sim ser longo, porque ele é quase uma aula, é muito didático, e que ele vai te auxiliar nesse processo da montagem da equação. Vale muito a pena você ler. E aí ele vai dizer, olha, no P você vai ter que colocar isso, no C você vai ter que colocar isso, no outro C você vai ter que colocar isso. Ah, Samuel, mas eu não estou fazendo uma revisão de escopo, eu estou fazendo uma revisão sistemática. Esse artigo ele apresenta. Ah, Samuel, mas eu não estou utilizando PCC, eu estou utilizando picos. Ele apresenta. Samuel, eu estou utilizando picote, apresenta. Ele apresenta todas as formas que você precisa, talvez, pensar para estruturar. Então, gaste o seu tempo lá no feriado, segunda-feira, para você ler. Vale muito a pena. E aí, quando eu penso lá no PCC, né, eu falei população, conceito, contexto, e quem é essa população, né? Você precisa identificar quem compõe e quais são as características da população pesquisada, né? Qual é a questão aí, o conceito, qual é a questão central que você precisa examinar? Lembrando que esse PCC, como Picote, PVO, né, Spider, seja lá o que for, que você vai utilizar, você precisa o que? Referenciar. Você precisa dizer por que você está pegando esse conceito. Que conceito é esse? Da onde é que ele se fundamenta? Você precisa resgatar isso. E no contexto, que é o último C, né, quais são os detalhes específicos ou fatores culturais, né, localização geográfica, questão de gênero, questão racial, né, aonde é que eles estão relacionados na sua população. Então, dependendo, né, da sua pergunta, você aí vai estar respondendo aí essa questão. Você observa que, diferente das outras estratégias que se tem aí, principalmente lá na sistemática, você vê que são questões mais abrangentes. E aí é nisso que você tem que tomar cuidado, né? Para você não ficar muito abrangente e na sua busca, ai, Samuel, achei 60 mil, achei 100 mil, achei 200 mil. É impossível ler, claro, é impossível, né? E provavelmente a sua pesquisa vai estar enviesada. Mas você precisa o quê? Tá conceituando, você precisa estar trazendo o referencial para saber se realmente aquilo responde. Uma questão, exemplificando, uma questão que me pegou muito nos últimos meses, que eu tenho dialogado aí com os meus pares, por exemplo, quando eu falo de atividade física e exercício físico, na mente da população ou na mente de quem não é da educação física, é a mesma coisa, só que não é conceitualmente. Atividade física e exercício físico são duas coisas distintas, né? Distintas não, na realidade, né? Uma está contida na outra, mas ela tem a sua diferença. E aí, quando eu vou fazer a pesquisa, eu vou estar trabalhando com o quê? Com a atividade ou com o exercício? E se lá no meu achado, o autor que chamou de atividade, na realidade ele quis dizer exercício, é porque ele escreveu errado. Se ele vai entrar ou não na minha pesquisa. Então, veja só como é isso importante. População. Ai, adoro população. Vou pesquisar somente adultos jovens. Vou pesquisar somente idosos. Vou pesquisar somente crianças. Aí eu pergunto, a partir de quem? Você vai pegar crianças, adultos, seja qual faixa etária, a partir das publicações do que se diz aqui do Ministério da Saúde, ou você vai considerar o OMS, que ele faz a divisão de faixa etária diferente? Porque o ECA, né, ele fala uma coisa, ele diz que criança é de tal idade a tal idade. Já a OMS, não. Por exemplo, jovem adultos, a OMS é a partir de 18 a 24, jovem adulto. Quando eu trago para o Brasil, 18 anos já é adulto. Então, você precisa trazer esse conceito. Por isso que é importante você refletir. E por isso que é importante você ter uma base teórica que fundamente cada ponto que você vai colocar. Tudo bem? E aí, quando você pensa, meu Deus, eu defini lá minha questão de pesquisa, defini minha população, meu conceito, meu contexto, e aí como é que eu vou fazer a estratégia de busca?
E aí tem esse modelo, que esse modelo está contido naquele artigo que eu falei, né? Que aí é um modelo que você vai só preencher, né? Então, assim, você tem aqui o objetivo ou o problema da pesquisa. Lembrando, toda vida que você vai fazer uma revisão, coloca o objetivo aí do seu lado, porque por diversas vezes você acha que não, mas você vai se perder e você vai precisar qual é o meu objetivo? O que é que eu quero falar? E você olha para o objetivo e volta para o seu estudo. Então você vai fazer o quê? A extração, né? Então quais são, por exemplo, a população lá? Eu estou trabalhando a extração, estou trabalhando com adultos, né? Na minha questão lá de pesquisa tem a palavra adultos, né? O meu conceito, eu estou trabalhando com saúde. E no meu contexto, eu estou trabalhando na população, né? Na população brasileira. Contexto Brasil. E aí depois você vai fazer a conversão, né? Quais são as palavras que falam sobre adultos em português? Você vai precisar pesquisar os sinônimos. Em inglês, você vai precisar pesquisar os sinônimos. Samuel, mas vai ser somente palavra-chave ou vai ser lá pelo desk, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então, assim, você vai trazer somente palavras-chave ou descritores, né? Na realidade. Então, você vai colocar lá na conversão, você vai ter que apresentar cada um. Depois, você vai precisar fazer as combinações, né? E lembrando, tudo que é na horizontal, eu vou colocar o quê? O OR, né? Então, vai ser adulto, OR, jovem adulto, OR, man, OR, mulher, OR não sei o quê, né? E aí vai. Para o conceito e contexto também é a mesma coisa. E depois você vai montar a construção, né, dessa equação, como é que ele vai ficar bonitinho. E, por fim, o uso. E aí você vai pegar esse uso e testar em cada base de dados. Esse é um trabalho demorado, principalmente para você que não tem experiência, né? Até para quem tem também é demorado. Por isso que eu recomendo, né, uma amizade sincera com um bibliotecário. Porque se você não conseguir elaborar bem a sua estratégia, o seu artigo ele está findado a não responder o que você está procurando. Então, você necessariamente, nesse momento, você realmente vai gastar tempo. Para quem não quer terceirizar, você vai gastar tempo para poder montar, né? E aí você questiona, mas Samuel, na minha revisão, vou estar trabalhando somente com descritores? Eu vou estar trabalhando somente com palavras-chave? Porque em tal lugar recomenda somente descritor, o outro local recomenda somente palavras-chave. Trabalhe com os dois. Se isso responder à tua questão de pesquisa, trabalhe com os dois. Porque na revisão de escopo, eu não estou preocupado se eu estou utilizando o descritor palavra-chave. Eu estou preocupado se eu vou conseguir abraçar a minha questão de pergunta, a minha questão de pesquisa, quer dizer. Eu vou estar preocupado se eu consigo responder a partir daqueles descritores. Então, se eu tenho uma palavra-chave que ela não é descritor, mas que necessariamente ela cabe muito bem na minha equação, eu vou estar utilizando essa palavra-chave. Ai, Samuel, mas aonde é que eu vou pesquisar para saber se é descritor ou é palavra-chave? Apresento para vocês aí, né, o Mesh e a BVS, que é 2 sites que você pode aí estar entrando, pode estar mexendo, quem não tem intimidade, verificando, aí você verifica se é descritor, é palavra-chave, a partir de qual data, né, porque às vezes o descritor ele entra ao longo de um certo período, e naquele período anterior, né, se tiver artigo com o mesmo tema, depender da abrangência de tempo que você está colocando, ele vai entrar ou não. Então, por isso que você tem que ir por cada palavra, cada descritor, testar para saber qual vai ser o resultado. Isso é um trabalho bem demorado, mas depois que está pronto, facilita demais a sua vida. Não quer gastar tempo com isso? Algumas universidades têm um bibliotecário disponível, aí você pode estar fazendo a solicitação.
Mas para você chegar lá no bibliotecário, você tem que chegar lá com o seu protocolo. Não chegue lá com o negócio pela metade, porque ele não é especialista na área da saúde. O autor é você, o idealizador é você. Então você vai precisar, olha, eu quero isso por conta disso, disso, disso. Se você tiver dúvida, não está na hora de você levar para o bibliotecário. Responde as suas dúvidas e depois você leva, tá ok? Que é normal a gente ter dúvida durante o processo. Mas depois que o protocolo está pronto, você não pode ter mais dúvida, ok? Então, fica essa dica aí. E aí aqui eu trago, por exemplo, algumas bases de dados, né, que você pode estar aí fazendo a pesquisa, o seu levantamento bibliográfico inicial, né, que aqui normalmente são as mais usuais, e aqui eu coloquei, inclusive, literatura cinza, né, que você precisa estar fazendo esse resgate, que é interessante e é recomendado lá pelo Instituto Joana Bridge, para você estar aí pegando, né, literatura que não foi necessariamente publicada em formato de artigo. Né? Então, recentemente eu fiz, construindo, né, um artigo, a gente utilizou sites especializados, né, de instituições públicas, de instituições particulares, que tratavam sobre um determinado assunto. E aí fez parte aí da nossa revisão. Depois você vai para a seleção dos estudos, né? Vê que eu estou voltando lá para o ASCO O'Malley. Você vai tentar aí ver quais são os critérios que vai ter de permanência ou não. Lembrando que tudo tem que ser justificado, né? Então, se esse protocolo ele vai precisar descrever todo esse processo, né? Todas as etapas, né? Principalmente o critério de inclusão, exclusão, quem é que vai realizar essa busca? Vai ser só você? É recomendado 2, pelo menos, né? Você e outra pessoa para estar fazendo essa verificação, e qualquer divergência que tiver vai ter que ser resolvido por um consenso, né? Entre você e o outro, ou um terceiro pesquisador. É legal sempre chamar um terceiro pesquisador, porque tem uma visão mais neutra lá do processo, e aí você precisa discutir se aquele estudo vai ou não entrar em um porquê. Então, precisa estar isso muito amarrado. Depois você vai extrair os dados, isso aqui, né, inclusive é o apêndice lá do próprio Instituto Joana Bridge, que ele traz aqui um modelo simples, né, que é o detalhamento aí do estudo, quais foram os critérios, né, que você utilizou, qual foi o detalhamento geográfico aí que o estudo trouxe. Só que isso, na prática, não precisa ser o seu. Isso aqui é só um modelo para você pensar. Né? Você precisa saber quais são as informações que estão dentro daquele estudo que eu selecionei, né, que vai fazer eu responder a minha questão de pesquisa. Você reflete, toma um bom café e aí depois você volta, tá bom? Sugiro trabalhar sempre com café do lado, tá? Aí, na quinta fase, você vai precisar o quê? Classificar e resumir esses achados, né? E aí, aqui eu trouxe, né, ideias, né? Isso aqui é uma introdução, mas você pode ir mais a fundo. Você pode estar trabalhando aí com análise de conteúdo, né? Você pode estar verificando aí quais foram os temas mais prevalentes, você pode estar trabalhando aí com análise temática, né? O que é que se evidenciou dentro daqueles achados? Você pode fazer uma estatística descritiva, né? Então, assim, vai depender muito qual foi o seu objeto, né? Quais foram os resultados que você achou, né? E como você vai trabalhar. Você percebe que você tem essa certa liberdade, né? Se Deus quiser, um artigo que nós enviamos vai ser aceito, nós utilizamos aí, né, para ajudar no processo Iramutec. Então, assim, ficou muito legal depois o resultado. Então, isso talvez seja uma ideia, o próprio NVivo. Então, utiliza um pouquinho a criatividade, você já consegue perceber alguns estudos, né, que estão utilizando isso. Naquele artigo que eu apresentei de lacunas de conhecimento, ele sugere, dependendo do tipo de análise, por isso que você vai ter que ler aquele artigo para você descobrir e o seu artigo virar uma inovação quando você vai apresentar os resultados. Então, lê lá, tá bom? Vai ser muito legal e eu quero ver ele publicado. E aí aqui eu trago, né, as referências da aula.
que depois de todo esse processo, você vai para a parte realmente da construção, né? Findou a quinta etapa, você vai lá agora o quê? Escrever o seu artigo, escrever os seus achados, você vai discutir, dialogar, né? E aí você vai enviar para uma revista, né, que você não vai investir tanto tempo para enviar para qualquer uma, né? Envia para uma revista boa e tenta aí trabalhar e reza para ser um ad hoc que entenda do assunto, né? Por isso que tem que estar tudo muito amarrado, né? Lembrando que revisão de escopo ela está sendo mais evidenciada nos últimos anos aqui no Brasil. Então tem muita gente que ainda desconhece. Você está sendo hoje um privilegiado, né, de estar recebendo essa informação, mas não se encerra por aqui, você precisa estudar, tem vários insights que eu dei lá de artigos, né, que você pode ir buscar para aprimorar esse conhecimento e aí você chegar aí numa publicação, tá bom? E aí eu abro agora esse espaço para dúvidas, né? Eu gosto muito aqui do Garfield, e aí a gente vai tentar aqui dialogar um pouquinho se ficou alguma dúvida durante esse período da apresentação. Olá a todos, boa noite. Todos já me conhecem, eu sou a bolsista Vanessa, eu vou aqui apresentar as perguntas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem escrever, ou um elogio também, que eu apresento aqui na tela. Acho que a palestra foi muito esclarecedora, tanto que eles não tiveram alguma dúvida, mas muitos elogios, e realmente foi uma palestra muito esclarecedora. Trouxe um conhecimento bastante amplo sobre esse assunto, e tem sim muito conhecimento sobre esse assunto. Muitos pesquisadores, com certeza, agradecem bastante pela essa explicação. E eu passo a palavra para você poder agradecer a todos em nome do Grupo S. Tudo bem, Vanessa. Pode só me colocar na tela juntamente contigo? Tirar aqui o meu slide. Fica mais fácil. Vou tirar o slide. Pronto. Pô, gente, obrigado, né? Que bom que não tem dúvidas. Sempre eu falo igual a Tereza. Olha, surgiu uma dúvida aqui, Vanessa. Pamela, literatura cinzenta vai implicar em uma redução dos fatores de estudo. Pronto, agora o pessoal se empolgou. Vamos lá, Pamela. Não necessariamente, né? Na realidade, a revisão, a literatura cinza que é utilizada, ela vai te permitir você ter uma abrangência maior nos seus estudos. Não necessariamente você vai encontrar aí infinitas publicações, vai ter um ponto de corte. Aí você precisa esclarecer de onde é que você vai puxar essa literatura cinza. Então, no último artigo construído, que está no processo de avaliação,
eu acabei elencando as instituições brasileiras, né, instituições de saúde que tratavam sobre o tema que eu estava pesquisando. Então, fui lá verificar. Mas, no final, algumas apresentaram, outras não, mas eu precisava dizer no artigo que eu fui naquela literatura, né, e o por qual motivo. Então, assim, ela pode sim aumentar um pouquinho ou ela pode diminuir, vai depender muito da sua questão de pesquisa, né? Então, assim, mas você precisa refletir, porque se você chegar, por exemplo, numa amplitude muito grande de estudos, talvez você não vai conseguir responder, né? E aí talvez é a hora de você repensar sua estratégia de busca ou talvez a sua própria questão mesmo. Sempre lembrar, na hora que eu construir a minha questão de pesquisa, dependendo do assunto que você está falando, né, e é algo que na revisão de escopo não é recomendado, você fazer esse recorte temporal, como é feito, por exemplo, em outras revisões, o interessante é que você pegue tudo, mas às vezes há necessidade de você fazer esse ponto de corte. Ou às vezes há necessidade de uma mudança do marco teórico. Então, assim, às vezes a mudança do marco teórico, ele mudou lá em 2010 e 2011. Quando eu falava, por exemplo, de vulnerabilidade de saúde antes de 2010, era trabalhada dessa forma, a partir de 2010 está sendo trabalhado de outra. Então, eu posso definir, né, que eu quero a partir desse marco teórico. Por isso que você precisa, antes de fazer mesmo o protocolo, você ir para a literatura e ver uma questão mais ampliada, não sistematizada, como eu falei no início. Aí tem... Pronto. Você lê a outra pergunta? Se a Pamela quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer, que eu exponho aqui. Agora eu vou pensar a outra. Tiago, a revisão de escopo pode ser usada como ferramenta para o mudança. Com certeza, Tiago. A gente faz publicação científica na perspectiva que mude melhor a nossa prática, né? Seja a prática clínica, ou seja ela, né, na parte de gerenciamento, na parte de gestão, né? Você observa muito a revisão de escopo, ela sendo trabalhada dessa forma, porque normalmente eu posso estar identificando dentro da revisão lacunas, né, que foram, por exemplo, identificadas naqueles artigos, mas não foram trabalhadas. E a partir dessas lacunas, que foram as minhas evidências, eu propor novas mudanças, né? Eu propor uma mudança naquela área que eu estou fazendo a pesquisa. Então, realmente, é recomendado, assim como as outras revisões também. Respondida a pergunta. A Pamela agradeceu a pergunta, como você vê. Agora eu vou para a próxima pergunta. Raquel São. Um beijo, Raquel, primeiro. Lembrando que essa apresentação foi elaborada de forma conjunta entre eu e a Raquel aí alguns anos, né? Eu acho que ano passado já a gente vem trabalhando juntos. E essa é uma grande questão, na realidade, isso é o que eu penso, né? Como é que a gente vai sintetizar, às vezes, tantas evidências em um único artigo, se eu vou ter um limite naquela revista Y ou X, né? Principalmente quando eu penso em publicação brasileira, normalmente limita. Qual é a sugestão que eu dou? Você pode fazer, se permitir, né? Você fazer um apêndice, né? E aí você tentar colocar isso como apêndice àqueles estudos, mas assim, ainda é muito difícil, porque você vai ter que citar, ou então você aí mandar uma carta para o editor explicando que trata-se de uma revisão de escopo, e foi por esse motivo que extrapolou, né, o número máximo de referências, ou você pensar numa publicação aí fora do Brasil, que talvez eles não tenham tanto problema em relação à questão de referência. Mas isso é algo que eu venho me questionando, porque em tempos de ciência aberta, né, em tempos de publicação de artigos no formato online, né, talvez eu não consiga ver tanta coerência, porque antigamente eu pagava
pela revista, eu pagava pelaquela página, e agora que está de forma online, né, que eu não tenho esse custo, eu poderia sim, né, de forma justificada, né, em relação à revisão de escopo, abrir uma exceção. Mas quem acaba perdendo muitas das vezes é a revista, como um artigo de vocês aí, que não foi aceito por uma grande revista brasileira, porque eram no máximo 7 autores, e tinha 8, e mandaram por uma internacional e foi aceito. Então, a gente trabalha com o que se tem. Né? E aí a gente vai repensando também esse modelo de publicação brasileira. Respondeu mais uma pergunta. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais algum comentário que queiram apresentar aqui na tela, fique à vontade. E Samuel, a palavra está contigo, para você finalizar com suas palavras, agradecimentos. Tudo bem, obrigado, Vanessa. Primeiramente, agradecer, né, as bolsistas que tiveram comigo durante a noite de hoje, você, Vanessa, e a Lisandra, né, e agradecer realmente ao grupo de pesquisa, ao Grupo S, né, pelo um grupo tão fortalecido. A gente mesmo em tempos de pandemia, a gente vem nos capacitando, a gente vem produzindo, né, contribuindo com a ciência brasileira e ciência internacional. Isso é bem evidenciado com as nossas produções, e esse é um espaço, é mais um espaço de formação, né, que é um espaço que deu certo. Então, realmente fazer esse agradecimento, fazer agradecimento em especial, né, às líderes do grupo, professora Tereza, professora Vera Mendes, professora Raquel também, que eu me sinto muito orgulhoso, muito contemplado de estar aqui compartilhando, né, um pouquinho dessa minha construção do saber ao longo aí do meu mestrado, agora no doutorado, né, e dizer que eu estou disponível para a gente dialogar pós, né, live aqui, porque o conteúdo dele não acaba agora, muitas das vezes aqui é um insight para as pessoas começarem a fazer aí as suas produções, e que a gente repense realmente esse modelo de produção, né? Vamos começar a pensar em produção de qualidade, de impacto, que é isso que eu venho aí tentando ao longo desse ano de 2020. Tá ok? E é isso, Vanessa. Faço as minhas palavras à sua. Fico muito orgulhosa por participar do Grupo S, e agradecer a todos os palestrantes, você, aos anteriores e aos próximos. Vocês, juntamente com os ouvintes, fazem parte dessa live. Essas lives são para vocês. E temos mais uma pergunta do Tiago. Eu vou expor aqui na tela. Obrigado. Não necessariamente, Tiago. Isso, inclusive, lá na revisão de escopo, ela é opcional, né? Se eu não me engano, é o item 12, ela é opcional, mas se você quiser fazer essa avaliação, dentro lá do Instituto de Ona Bridge, eles têm um instrumento para fazer essa avaliação. E aí vai depender, né, do que é que você tá pesquisando. Por exemplo, na última produção que eu fiz de revisão de escopo, que está submetido, eu acabei não fazendo a opção por não avaliar, porque se eu fosse avaliar, a grande maioria das publicações estava trabalhando com nota, né? Com nota prévia, editorial. Então, lá na classificação iria cair. O que é que eu estava dizendo naquele momento? Que talvez não tinha evidência. E não era isso que eu estava querendo apresentar. Então, vai depender muito do teu objeto de estudo. Isso, como diz, não é uma forma opcional. A depender de como você esteja trabalhando, você pode estar utilizando ou não. Pronto, respondido. Vocês ainda têm horário. Os ouvintes. A live fica até 8h30, se vocês tiverem mais alguma dúvida. No mais, é só ressaltar que o feedback foi muito positivo, mais uma vez. A gente fica muito agradecido. Muitos elogios a você, a sua palestra.
E aí eu acredito que depois disso, de hoje, as pessoas vão agora deitar, vão dormir, vão refletir nos seus objetos. Eu acredito que a gente pode dar por encerrado que aqui houve uma saturação de fala, eu acho. Pois então, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada aos palestrantes, aos ouvintes e ao Grupo S. E eu vou encerrar a live. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.